Raimo, é assim que fala? Raimo, Isso, Raimo. É mais fechado, mais aberto? Mais aberto. É italiano, né, Débora? Benedetti. Benedetti mas o Raimo é finlandês. É finlandês? É, sou nascido na Finlândia. Você é finlandês? Sou por um Cara, eu acidente nunca conheci da um vida. finlandês na minha vida, prima, muito próximo. Mas eu vou lhe dizer que eu sou um finlandês bem fajuto. Assim, É fajuto? Quase. Com 40 dias eu já estava em Sorocaba, Ah, cidade onde eu nasci. da Finlândia para Sorocaba. Isso, exatamente. Onde eu cresci foi lá mesmo. E esse teu interesse pelo cinema, pela fotografia, você nasceu como? Olha, eu venho de uma família muito culta, assim, né? Organicamente culta. Meus pais sempre incentivaram muito a música erudita, o cinema. Eu lembro que tinha uma promoção em casa, vá ao cinema e ganhe uma pizza. Que era justamente para você incentivar. Isso, e cada filho tinha o direito a comprar um LP por mês, né? Olha que legal. Talvez nossos amigos aqui nem saibam o que é LP, mas é o novo... Long Play. Isso, exatamente. E aí, desde sempre, a gente foi exposto a filmografias importantes, mundiais, e aí surgiu meu interesse pelo cinema já ali. Isso lá em Sorocaba ainda? Isso, quando a gente já mudou para São Paulo, eu mudei para cá com 5 anos, e aí a minha formação acabou sendo por aqui. E aí, terminado o colegial, fui prestar cinema, entrei na ECA. Você devia ser frequentador dos cineclubes, aqueles cinemas de arte, biju, aquelas coisas todas. Exatamente, o Elétrico, Belas Artes. Eu frequentava muito biju e um coral, que era na Rua 7 de Abril, que era um cinema antigão, assim. Não me lembro. Passava muito filme tcheco, filme polonês. Era gostoso. Você não via época, em outros né? lugares, era só ali, no biju e tal, né? E agora, de um tempo para cá, meu interesse está para além do cinema, na verdade, não é para além, é para trás do cinema, para o pré-cinema. O pré-cinema. Então, exatamente. Tá aqui. Entre Pássaros e Cavalos. Agora você vai falar esses nomes aqui que eu não sei direito. Maré e Maybridge e o pré-cinema. E o pré-cinema. Atílio, você sabe o que é o pré-cinema? Então, era a minha próxima pergunta. O que você chama de pré-cinema? Quer dizer, vem antes. Antes do cinematógrafo, que é um instrumento criado pelos irmãos Lumière. Que é tido como o passo inicial do cinema que a gente conhece, né? Exatamente. A imagem e movimento. Isso, exatamente. No entanto, assim, quando o cinema foi criado, a fotografia já tinha mais de 50 anos de existência. As projeções já tinham mais de 200 anos de existência, desde que a lanterna mágica... Sombras, aquele negócio todo. Isso, exatamente. E então você tem, na verdade, uma série de mídias que antecedem a criação do cinema e agora tem um campo de estudo que vai observar, um campo de estudo que pertence à arqueologia das mídias, que vai escavar os diversos tipos de criação que um dia possibilitaram a criação... Resultaram no cinema mais tarde, então, as artes óticas, projetivas... Por exemplo, aqui você tem uma gravura aqui. É uma fotografia. Quer dizer, é uma série de fotografias... Perfeito. Né? Tiradas por quem? Por Maybridge, em 1878. 1878, quer dizer, bem antes do cinematógrafo. Isso, exatamente. 95, 78, 13 anos antes do cinematógrafo. Quer dizer, é um experimento aqui. Isso, exatamente. Quer dizer, ele teve a ideia de falar, se eu botar várias fotos em sequência... Isso, ele foi, na verdade, o precursor a trabalhar com a fotografia sequenciada. Antes, ele ainda não está com a ideia de trazer um movimento para essas fotografias, porque o cinema ainda não se concebe essa possibilidade. Porque a fotografia, nesse momento, Atílio, era uma fotografia muito... primária, assim. Para você fazer uma foto, por exemplo, não era você pegar a tua câmera e bater um clique. O cara tem que ficar parado até registrar aquela imagem. Exatamente. Você tirava a tampa com a mão e depois cobria de novo. Então o Maybridge foi o primeiro, vamos dizer assim, a trazer a fotografia instantânea. A fotografia que é feita de um momento muito rápido. Aquele flash. E além dessa fotografia instantânea, porque esse cavalo que a gente acabou de ver, ele está a 70 km por hora. Então não é um cavalinho, é um cavalo que está... E ali, se você batesse uma foto, ela poderia aparecer... Borrada, né? Totalmente borrada. Então ele desenvolveu processos químicos e físicos e, além disso, conseguiu bater uma foto... sequenciada do movimento do cavalo. Caramba, com equipamentos primários. A história é muito interessante. Ele usa câmeras fixas, fotográficas. Várias câmeras. E um fio
que sai de cada câmera que cruza a pista por onde o cavalo vai passar. Ao cruzar a pista, ele vai rompendo com o peito e vai acionando cada uma delas. Só que assim, 12 fotografias. E esta aqui do Pássaros? Isso, essa é do Marré. Marré, que é 1887. Isso. É o mesmo pássaro, né? Isso, exatamente. É o mesmo pássaro que está voando e ele pousa, né? Isso, exatamente. Essa já é um contexto completamente diferente. O livro Entre Pássaros e Cavalos vai justamente tratar desses dois autores que fizeram essas fotografias. Essa aqui é de um fisiologista, um médico francês, e a outra imagem é de um fotógrafo americano, anglo-americano. Tá. O trabalho deles, você percebe que eles têm uma relação, mas a relação entre eles não para por aí, porque eles têm as mesmas iniciais em seus nomes e nasceram e morreram no mesmo ano. Caramba! Se conhecendo aos 51 anos de idade. Caramba! Que série de coincidências. É uma série de coincidências que não tem muita relevância, do ponto de vista, é apenas uma coincidência, do ponto de vista do estudo. Mas isso me motivou a escrever... eles aqui. Eles aqui. Eles são como que gêmeos bivitelinos. Gêmeos bivitelinos são aqueles gêmeos que nascem, né? Que são, mas que são diferentes, entre si. Então, eu inspirado com essas motivações, eu acabei escrevendo uma biografia dupla, que é contado em paralelo. Ora, você tem um trecho retratando Muybridge na Califórnia e ora o Marré em Paris. E o livro ele vai alternadamente pulando de capítulos até o momento que eles se encontram. Eles se encontram aos 51 anos. Aos 51 anos. Cartões estereoscópicos. Você vai ter que explicar o que é isso. Quem mandou você vir? Vai ter que falar agora. Isso é muito interessante. Cartões estereoscópicos. Do Muybridge. Isso. Esse é um aparato pré-cinematográfico que surgiu antes do cinema, em 1836, diante daquilo que a gente chama de estereoscopia. Estereoscopia. Estereoscopia, sabe? Duas imagens. Isso, dando uma sensação de profundidade. Elas eram sobrepostas? Você colocava com o aparelho, eu estou aqui até enrolando para te falar, para te dar a novidade que, na verdade... Pra me irritar, você está falando de para me irritar, eu quero saber o que é. Era só para fazer um suspense, para dizer que isso é o 3D. É o 3D, né? É o 3D. O princípio do 3D, ao contrário do que a gente imagina, de imaginar que é muitas vezes uma tecnologia moderna, não. Ela foi realizada, foi criada mais ou menos 60 anos antes que o cinema. Que o cinema. Exatamente. E depois acabou entrando de moda, tem os ciclos dele. Então, esse é um livro que ele é orientado pelos aspectos técnicos. Assim, ele não quando eu falo um relato biográfico, não é para saber quem casou com quem namorou com quem, se estava deprimido, não. Mas ele é orientado pela vida profissional desses dois caras e a relação dessa profissão com as origens do cinema. Então, é por isso que leva esse título. Falando de 3D, eu me lembro quando eu era moleque, teve uma onda de 3D, filmes de terror usavam muito 3D, né? Nossa Senhora. E eu lembro nitidamente de uma cena, assim, que o monstro abria, com aqueles óculos, né? Vermelho e azul. Sim. Aquele óculos de papelão, né? Era na época. Né? E eu me lembro bem de uma cena que o monstro abria a boca e vomitava na plateia. Assim. E aquela sensação... Era muito divertido. Agora você consegue imaginar o que era esse efeito em 1840? Pois é. Sabe? É impressionante. É um momento, o século XIX é um momento muito rico, assim, sabe? Em termos de criação. Foi uma grande revolução mesmo, né? Exatamente. Do maquinário, dos mecanismos, né? Exatamente. E aí a gente tem essas duas pessoas que são muito vibrantes e cada um desses dois personagens tem características muito particulares, assim. Enquanto um representa o fotógrafo, que é um artista, o outro é um médico, que é o cientista. Então, eles também estão, de modo, trabalhando com esses dois arquétipos. Então, seria, assim, grosso modo, nesse livro, é como que a arte e a ciência personificadas nessas duas pessoas, quando se encontram ali, dão origem ao cinema. Tem uma outra coisa curiosa, que é o fragmento das 11 páginas que compõem o livro sanfonado. Quer dizer, é uma mesma imagem
Como se fosse é quase um 180, um Não, 360? É um 360. É quase um 360. É um 360 graus que ele bateu. Nossa. Isso é 73. 73, quando ele fala, é 1873. Exatamente. Né? Quer dizer, como é que o cara fazia uma foto dessa, 360, naquela época? Exatamente. São várias fotos superpostas, não sei como é que é isso. Tem uma foto de São Paulo que é muito parecida com isso, não sei se você já viu. Isso, já vi. Campos Elíseos. Inaí Coutinho. Acho que é. Bom, na verdade, as imagens panorâmicas, ela é um recurso, inclusive, pré-cinematográfico, que foi muito explorado usado, e continua até hoje. E hoje a gente tem aqueles óculos, né, de 3D, de realidade virtual, que você também tem essa sensação panorâmica. Tem muita relação do pré-cinema com o pós-cinema, com o cinema de hoje em dia, o cinema digital, assim, sabe? Eles morreram em que ano? Eles morreram em 1904. Eles chegaram a ver o cinematógrafo. Viram o cinematógrafo, surgimento do cinematógrafo. Exatamente, testemunharam. Imagina a cara deles. Exatamente. Olha que legal, aqui, uma sequenciada também, né? Isso, uma sequenciada. Da bailarina. Exatamente. Então, assim, você percebe que tem um desejo de transformar, vamos dizer assim, de trazer a fotografia sequenciada. Uma linguagem, né? Isso, exatamente. Criação de uma linguagem, né, na verdade, né? Isso, exatamente. Que coisa bacana. É muito bonita, é uma história que tem, na verdade, que não tem século de existência. Quando você falou do teatro de sombra, isso é uma mídia que tem há 2000 anos. Coisa que vem lá de... Né? Olha o estúdio, né? Isso, exatamente. O estúdio que ele era um fotógrafo profissional, né? Isso, exatamente. O estúdio Muybridge. Esse estúdio é hoje onde está localizada a Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Quem contratou ele, que construiu isso aí, foi o próprio Stanford, que era o dono do cavalo, e que encomendou esse trabalho. E aqui estão todas as câmeras, enfileiradas. As câmeras 36. Que disparavam à medida que o cavalo passava. Isso, exatamente. Qualquer pessoa passasse ali. Ele gastou por volta, na época, $40 mil. Dá mais ou menos uma fortuna. Os $800 mil hoje. Quase R$1 milhão para bater essas fotografias. Fotos. É um trabalho que envolveu muito dinheiro, investimento, tecnologia. E eu muita tentativa e erro, provavelmente. Muita tentativa e erro, e é uma espécie de um trabalho pioneiro da arte e tecnologia, que acabou virando... Aqui ele já vai aprimorando a técnica. Aqui, isso. Né? Aqui é um autorretrato dele. É ele mesmo aí? O próprio Muybridge. Algumas delas ele fez nu, inclusive. Ele era uma pessoa excêntrica, muito... Artista, né? Um artista. Se envolveu no assassinato do amante... Da esposa, foi preso, mas foi liberado por defesa à honra. Era um artista reconhecido na época? Era reconhecido. Para trabalhar com Stanford, que era um bilionário americano, ele só escolhia os melhores. Então ele teve uma vida de muito exitosa, uma carreira muito exitosa. Agora, o curioso, eles criavam seus próprios equipamentos, né? Sim, criavam. Olha, e a partir do momento que eles se encontram, que eles se conhecem, o Marré, que já era um médico importante, resolve trabalhar com a fotografia. E o primeiro dispositivo que ele faz é na forma de um rifle. Um rifle fotográfico. Exatamente. O rifle fotográfico... Parece coisa de Walt Disney. Exatamente. A gente está vendo assim, uma criação de inúmeros instrumentos, né? Precisos, complicados de fazer. Esse aqui é um disco que você bate, um clique, ele bate 12 fotografias num segundo. Então você imaginar, um segundo, vai. 1 telefone, 2 telefone... Sabe, já tem aí uma qualificação, né, de instrumento, de sensibilidade. Você tem um grande acúmulo de tecnologia. Que barato, né? Olha só que coisa maluca. Aqui o disco fotográfico do rifle, né? Isso, exatamente. Ele acionava, o disco girava, então. Isso, exatamente. É um disco de 7 centímetros, ele tem mais ou menos esse tamanho. Esse é o tamanho mais ou menos dele mesmo. Desse mesmo, exatamente. Aí descarregava, como que é? Assim. Descarregava. Eu sou bom nisso. É isso aí. Que coisa bacana. Olha, aqui já é uma coisa mais sofisticada. Sim. Ele já tem duas pessoas lutando boxe. Lutando boxe. Aí já não tem o sistema por tiras, já um outro desenvolvimento. Zoopraxi...
Zoopraxiscópio. Exatamente. Esses instrumentos eles estão muito mais criados, né, assim, dentro de um contexto da ciência do que exatamente do entretenimento. O entretenimento parece que ele fica rodeando. E aí ele percebe uma potencialidade, uma chance de explorar aquilo. Os primeiros cinematógrafos, por exemplo, foram um grande sucesso. Foi um sucesso. As pessoas faziam filas para ver aqueles filmes de 2 minutos, 5 minutos. Isso, exatamente. Né? E aí esse é o trabalho do Marré, é como ele acaba desenvolvendo, depois do rifle, ele desenvolve várias câmeras. Ele, apesar de ser um cientista, um médico, né, ele mesmo desenvolve seus próprios aparelhos. E aqui vocês veem um resultado emblemático daquilo que ele chamou de cronofotografia. Da fotografia no tempo, né? No Cronos. E aqui, ele, por ser médico, ele conseguia analisar as diversas fases do movimento. E fazer, a partir disso, gráficos, etc. Se você me der... Mostra aí. Aí ele vai mostrando essa. Olha só, que bárbaro. E dá uma olhada, o que ele faz aqui, Atílio. Opa, peraí, para trás. Passou esse aqui. Ele percebe que em determinadas imagens elas ficam muito sobrepostas. Então aqui ele coloca uma calça preta na cobaia e fotografa e percebe que ela some. Ela some na imagem, claro. Aí ele desenvolve uma roupa totalmente preta. Só a luva ali, a mão. Deixa eu passar para cá. Isso. Ele desenvolve uma roupa totalmente preta, só com umas listras. Que é o que vai aparecer na foto. Fluorescentes, exatamente. E aí o resultado dele é esse aqui. Esse aqui. Olha só que bárbaro. Nossa, bárbaro. Então, assim, vamos dizer que né, cara? É o princípio. Exatamente, a gênese da coisa. Um dia isso vai virar o chroma key. O princípio, né, que a gente usa. Do chroma key. Exatamente, do recorte da cor. Então, as histórias do livro são mais ou menos que nem essa, sabe? Orientadas por curiosidades. Eu estou vendo aqui que você tem vários QR Codes aqui. Isso, exatamente. Em vários momentos aparecem QR Codes. Exato. O livro ele é composto por 13 vídeos que Só porque eu falei, não estou achando nenhum agora. Aí, pronto. Aqui tem um QR Code. Então você pega lá o seu celularzinho, passa, se você tiver um iPhone, ele nem precisa de baixar um programa e te dá acesso a uma entrevista exclusiva de especialistas e do acervo material original que eu gravei na França e na Inglaterra quando eu fui fazer a pesquisa para o livro. Eu sou um videoartista de formação, então eu fui municiado com meus equipamentos e lá eu coletei uma série de imagens, entrevistas, voltei com 10 horas de imagens gravadas e isso virou 13 curtas-metragens que estão no YouTube, no modo privado. Disponibilizados lá? Eles estão no modo privado só para o leitor que comprar o livro, vai poder ter acesso. Você compra o livro, você leva 13 filmes. 13 filmes. Isso, exatamente. Legal. Entre Pássaros e Cavalos, da SESI, da editora do SESI. Onde se encontra o livro, Ramo? É um livro lançado comercialmente, você encontra nas grandes livrarias, na Amazon, para comprar online. Nas grandes empresas. Olha engraçado a vibração que dá na tela. Como é que chama isso, Enéas? Efeito Moiré. Efeito o quê? Moiré. Veja só. Esse programa é e a camisa dele, tá dando o efeito Moiré? Não, eu não dou efeito Moiré. Não dá. Então, é fácil de achar em qualquer site. Exato. Legal. A SESI tem uma... Compra o livro, ganha 13 filmes. Isso, exatamente. Aí você tem uma senha, qualquer coisa, que dá acesso ao YouTube. Você vai lá pelo QR Code e acessa. E aí é um livro também inédito, não existe nenhuma publicação em português sobre nenhum deles. Extremamente original, viu, Remo? Opa, obrigado. Extremamente original, nunca vi nada parecido, assim, é muito legal. Muito bom. E tem o trabalho deles é um trabalho muito bonito, assim, do ponto de vista plástico, né, fotográfico. Méliès é dessa época também, né, 1900 e pouco. Isso, é logo depois. A atuação deles é tipo 5, 6 anos depois. Né? Mas eles se conhecem, sabe? O mesmo engenheiro. Imagina, esse pessoal todo devia se comunicar de alguma forma. Exatamente, porque são pesquisadores que estão trabalhando com a fotografia. E o Méliès usa muito esse recurso, né? A cabeça que sai. Exatamente. E anda, a cabeça anda pelo espaço. É um momento, assim, riquíssimo. Que está sendo redescoberto, inclusive, porque antes a gente tinha uma sensação muito que os irmãos Lumière eram
dois realizadores isolados no tempo. Isso hoje já não se aceita isso e se compreende que existe um grupo de muitos outros pesquisadores, fazendo coisas impressionantes, de outras mídias também, o telefone, o microfone, o fonógrafo, são todas mídias criadas mais ou menos nesse contexto. Exatamente. Entre Pássaros e Cavalos, SESI São Paulo, editora, fácil de encontrar, qualquer site de livraria tem, senão na própria livraria e tal. Comprou o livro, ganha 13 filmes. Adorei isso. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Apareça mais vezes, pô. Opa, vou Demorou aparecer. 15 anos para voltar. 15 anos depois, cabelo branco. Já.